Ato intolerável que relativa algo ou alguém. Ato intolerável que relativa. Isso aí. Mais o que, gente? O povo tá tímido, Sandrinha. Deve ser porque é a nossa primeira live. Aí a galerinha tá um pouco escondida ainda. Mais o que, meus anjos? Vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três. Preconceito. Uma atitude onde generaliza. Ok, mais o que? Vamos lá, Gui. Agora consegue. Diversidade cultural, preconceito. O que é preconceito? Um insulto racial ou crítico a alguém com o objetivo de rebaixar. Mais o que? Alguém mais? Mais um, só mais um, só mais um. Bom, bom dia. Bom dia, Léo. Bom, gente, para início de conversa, quando nós falamos em diversidade cultural, nós estamos falando de algo múltiplo, né? Algo diverso. E por que que eu estou iniciando falando de preconceito? É porque nós precisamos compreender uma coisa. Quando nós tratamos de preconceito, nós estamos trazendo presente um afeto, tá? É importante a gente trazer essa menção até para a gente diferenciar, né, preconceito, discriminação, estereótipo, porque são coisas completamente diferentes. Nós compreendemos que a gente aprende em grupos sociais. Nós também temos a clareza de que desde o nosso nascimento a gente a gente realiza processos de socialização. E processo de socialização nada mais é do que o ato de você se socializar, de você conviver com outros, né? Por isso que a gente faz aquela divisão básica de que a socialização ela é primária e secundária. Eu, eu acredito que vocês ainda se lembram. A socialização primária é aquela em que nós estamos é, realizando, né, o ato de socializar, o ato de conviver com o grupo familiar, tá? É a primeira comunidade, o primeiro grupo com quem nós mantemos contato. E depois a socialização secundária é aquela, como o nome já diz, é a segunda. São os segundos espaços de convivência. Por exemplo, a, a escola, a igreja, o parquinho do condomínio de vocês, quando você faz uma ida a um local em que você tem grupos. Então a gente acaba contribuindo, tá, na vida de outras pessoas sem ser da nossa família e nós também acabamos recebendo aí algumas contribuições em nossa formação social. E aí, gente, observa o seguinte. Oi, oi, alguém falou? Beleza, então. E aí, então, todo esse processo, né, de socialização é um processo de aprendizagens. O que que isso significa? Que nós estamos aprendendo o tempo todo. Então, na nossa formação humana, nós aprendemos a ter atitudes, tá? Atitudes são predisposições a alguma coisa, tá? Guardem isso, levem isso para a vida de vocês, tá? Porque a gente acaba confundindo muito a ação de atitude. São duas palavras completamente diferentes, tá? Ação é o comportamento realizado. Atitude é aquilo que eu tenho como predisposição sobre alguma coisa, tá? Por exemplo,
eu tenho a atitude de ter uma opinião. Ou seja, quando eu expresso a minha opinião, já é ação da minha atitude. Então, a atitude ela vai anteceder a ação. Tá beleza? O que, que seria isso na prática? Como que seria isso? Segundo alguns especialistas, nós temos, né, a atitude, nós produzimos atitude o tempo todo, até porque, né, as nossas decisões elas são geridas da, da atitude. Então, o ato de você decidir, né, o ato em si é a ação. Só que o processo em que faz você decidir sobre alguma coisa é a atitude que você tem. Então, a atitude, ela é compreendida por três componentes básicos. Um primeiro componente é aquele que nós aprendemos, tá? Guarda isso. Eu tenho uma atitude porque eu aprendi daquela forma. Veja como o processo de socialização ele está presente. Eu aprendi a ser ou a decidir daquele jeito. Eu aprendi a ter um comportamento que aceita ou não um outro comportamento, que aceita ou não um outro grupo. Portanto, o primeiro componente, que é chamado de componente cognitivo, eu aprendo e generalizo aquelas minhas compreensões. Por exemplo, ah, imagina que eu venho de uma cultura, tá? Eu venho de uma família em que a cultura é uma cultura como posso dizer, tem uma noção, tem uma clareza, né? E expor essa clareza, essa noção de que eu sou totalmente contrário às cotas raciais, porque o negro ele não é ah, o negro ele não precisa ser discriminado, veja bem, ele não precisa ser discriminado e muito menos rebaixado devido à sua cor de pele. Então a cota ela não tem necessidade. Vamos trazer esse exemplo. O meu processo formativo, ele me ensinou isso. Logo, veja a lógica aristotélica, hein? Logo, o meu comportamento, as minhas ações, elas também serão contrárias a esse tipo de tema. Então, observa que o que o Josimar aprendeu, o que o Josimar apreendeu com o meu grupo familiar, ele vai reproduzir. Só que o processo ele não é somente o conhecer e o produzir. Ele ainda, nesse meio tempo aí, nesse meio termo, ele vai produzir afetos. Veja, primeiro eu aprendo com a minha família e crio uma imagem, tá? Eu crio uma imagem sobre aquele tema. Aquela imagem, ela vai produzir afetos. O que são afetos? São humores, né, gente? São humores. Por exemplo, o achar bom, o achar legal, o achar bonito. Isso, ter um sentimento expressivo em relação àquele tema. Então, isso é afeto. É você produzir algo que vai atender ou não aquela temática. Então veja como que o processo ele vai sendo constituído e vai desenvolver até chegar ao desenvolvimento de uma ação. Então veja, eu aprendi com o meu grupo a ser contrário àquilo. Vamos imaginar, a ser contrário às cotas. Só que o modo como eu vou expressar aquele afeto ele vai depender muito dos ambientes onde eu estou. Por exemplo, para não ser o brigão de tudo, eu vou evitar de falar sobre esse tema em determinados locais. É isso que a gente faz. Nós evitamos de expor, né? Nós evitamos algumas ações para não termos reações contrárias de um grupo que talvez seja maior do que eu, ou até mesmo, né? Se eu estiver em minoria, etc. e tal. Então veja, primeiro eu tenho um processo cognitivo, um processo de aprendizagem, tá? Esse processo de aprendizagem vai produzir
estereótipos, tá? O estereótipo é a forma como nós generalizamos as coisas. Então, eu vou criar uma imagem e aquela imagem vai me produzir o afeto. O afeto é o que vai fazer com que eu desenvolva o preconceito. Então, o preconceito é o afeto que você tem, tá, sobre alguma coisa. Então, observa que aquilo que você aprendeu vai produzir um sentimento. E quando você expõe, né, esse sentimento, o que que você faz? Você simplesmente vai praticar uma ação. Aí sim, a ação está relacionada com o ato de você discriminar. A discriminação é a ação do seu sentimento. Veja, o terceiro elemento, então, é o elemento comportamental. Ainda não, Sandra. Não estou compartilhando ainda não. Tá aparecendo alguma coisa aí ou só meu rosto? Como é que tá aí? Só meu rosto? Tira o áudio, Yasmin. Ai, gente, tô perdido agora. Ah, o meu rosto tá aparecendo. Beleza, tranquilo. E aí, gente, como eu dizia, a formação da minha atitude, ela estará então embutida nesses três componentes. E veja que o que nós praticamos em ação, né? O que nós praticamos em ação é exatamente a maneira como nós produzimos os nossos afetos. Então o preconceito está relacionado, não é a ação que você pratica, tá, gente? O, o preconceito está relacionado diretamente com o afeto, com o sentimento que você tem. O sentimento que você produz em relação àquilo vai então realizar uma ação. A ação de acolher ou a ação de repelir um grupo, uma pessoa, um objeto, etc. e tal. Então, veja que na formação da nossa atitude, nós teremos, né, o processo de socialização muito bem expresso nos nossos comportamentos. Só que para realizarmos o comportamento, nós criamos antes um sentimento em relação àquilo que está sendo falado, àquilo que está sendo produzido. Tranquilo? Beleza. E aí, gente, eu pergunto a vocês: você já presenciou um ato de preconceito? Veja que o ato do preconceito é a discriminação, tá? E como foi para você? Você achou aquilo um absurdo ou você observou e achou aquilo assim, poxa, concordo? Eu, Quem falou eu? Como que foi para você? O fim do mundo, absurdo, absurdo, infelizmente, absurdo, achei, né, absurdo, absurdo. Veja que o modo como você compreende, o modo como você acolhe, está relacionado com o quê? Com o modo como você aprendeu a falar sobre aquele tema. Tá claro, gente, esse processo de formação da nossa atitude? Beleza. Foi humilhante e dói mesmo, tá? Quando a gente aprende quando a gente aprende que um determinado comportamento ou uma determinada ação ele provoca em nós um sentimento, né, um afeto ruim, significa que o processo do qual nós passamos e aprendemos sobre aquele tema foi um processo que é contrário, né, àquela ação que foi exposta.
Então, guarda isso para a vida de vocês, porque é um tema importante, tá? É um tema muito pertinente, tá? E é um tema ainda que produz em nós uma, um conhecimento em relação a quem nós somos. E principalmente em relação àquilo que nós praticamos enquanto as produções de atitudes. Então, a atitude ela é compreendida em três componentes. O primeiro componente é o do conhecimento, é o da cognição, aquilo que nós aprendemos. Um segundo componente é o afeto, tá? É a produção, né, a produção do preconceito. Por isso que o preconceito ele será desenvolvido ou praticado em uma ação, em um comportamento. Então, um tema ele vai produzindo outro. Por isso que a discriminação ela é totalmente diferente do preconceito, tá? Preconceito é o afeto que eu tenho em relação ao tema e a discriminação é a minha ação em negar aquele em negar aquele objeto que é analisado, que é estudado. Tranquilo? Beleza. Alguma observação, alguma contribuição? E a terceira perguntinha, assim, para a gente clarear, né? Quando você fala assim, nossa, fulano é racista, nossa, fulano ele é machista, nossa, fulano é alguma coisa cheio de ista. Observe, uma perguntinha básica. É, você, que nem aquele cara do Cidade Alerta. Você considera a sociedade brasileira uma sociedade racista? E por quê? Por que você considera a sociedade brasileira uma sociedade racista? Oi? Pode falar. Sem vergonha. Carlos, por conta de como fomos colonizados. Mas o quê? Porque leva privilégios a uma classe dominante, a branca. Olha, interessante isso, hein? Nós vamos falar, hein? Mas o quê? É algo cultural, infelizmente, que vem trazida de longas datas. Beleza. Mas o quê? Que se normalizou. Olha, tem uma pensadora chamada Hannah Arendt. Já ouviram falar em Hannah Arendt? Ela fala sobre a banalização. É um tema muito interessante que tem uma proposta aqui que a gente vai trazer no pensamento de Hannah Arendt para a gente conversar sobre a temática. Aquilo que se normaliza é até interessante, tá, Ana? Agora, o que se banaliza é o perigo, tá? Então, a gente vai trabalhar muito os conceitos. Por que que normalizar determinadas ações é bacana e já que quando nós banalizamos, já não é tão bacana assim. A gente precisa rever. Aí a gente vai trabalhar esses conceitos que são muito importantes. Mais o quê? Influência da época escravista com a valorização do europeu. Olha, interessante, hein? Do homem branco. Ó, interessante. Agora vamos pensar o seguinte: o Brasil, majoritariamente, ele é um país, ele não é um país branco, tá? Ele não é um país branco. Porém, porém, a Risa disse aqui, olha, é algo estrutural. Então, se você não acaba com essa estrutura, ela se mantém. Beleza. E você acha, Risa, que é fácil a gente eliminar uma produção de conhecimento? É difícil pra caramba. Imagina você assim, olha, para você aprender uma coisa, você precisa, ó, criar um hábito e aquele hábito precisa ser reproduzido, 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 reproduzido. Ou seja, repetido, 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 repetido. Senão você não consegue compreender, senão você não consegue criar um afeto em relação àquilo.
Agora pensa comigo no seguinte: a nossa sociedade, ela é uma sociedade que foi criada, vamos assim dizer, né? Que foi criada com um pensamento europeu. E aí, Alice, eu concordo com você, ó. Até hoje, os negros são vistos como inferiores, e se não mudamos nosso pensamento, isso nunca vai acabar, né? Eu concordo com você. Só que veja, para você mudar o seu comportamento, nós precisamos trazer aquilo que eu acabei de comentar, que já ajuda a falar sobre essa terceira questão de introdução. Quando nós olhamos que a sociedade brasileira é uma sociedade machista, ó, racista, nós estamos trazendo exatamente expressões, tá, comportamentais daquilo que foi aprendido. Ou seja, nós aprendemos que é desse jeito. Então, o que é necessário fazer? Ensinar outras pessoas o contrário. Só que eu falo para vocês o seguinte, gente. Existe um ditado popular que ele é muito feliz quando ele diz o seguinte: as nossas palavras elas comovem, porém os nossos exemplos eles arrastam multidões. Então, o que adianta, por exemplo, eu falar muito que sou contra o racismo e não praticar atitudes antirracistas? Então, observa que tudo que nós desejamos que o outro aprenda, eu preciso praticar. Portanto, a produção de conhecimento estará ligada diretamente às nossas produções comportamentais. Por quê? Porque o nosso comportamento vai levar até o outro o sentimento que nós expressamos sobre aquilo. Tá bom? Então, observa o seguinte: quando nós produzimos um determinado conhecimento, e esse conhecimento, né, ele chega até o outro, eu não estou levando somente aquilo que eu conheço, mas eu estou também expressando os meus sentimentos, os meus afetos em relação àquilo. Por isso que o que eu falo precisa estar muito próximo daquilo que eu estou praticando. Caso contrário, as minhas palavras serão palavras enganosas. Percebe como que nós podemos sim mudar, porém o nosso comportamento e os nossos afetos precisam estar coerentes. Então, observa ainda o outro ponto. A nossa sociedade, ela é machista. Então é impossível que dentro de uma sociedade, eu estou falando machista, gente, não sei por quê, dentro de uma sociedade racista, mas também machista, mas também homofóbica, em tantos istas e ocas e tudo mais, nós acabamos fazendo o quê? Nós também acabamos reproduzindo aquilo que nós aprendemos. Gente, raramente nós vamos encontrar uma família, por exemplo, que ensina ao menino que, ou melhor, né, não que ensine, mas que não proíba o menino a também brincar de boneca. Nós não veremos, por exemplo, dificilmente encontraremos uma família que vai dar para o menino, a criança, menino, o neném, a criança, menino, um jogo de cozinha para ele brincar de cozinhar. Dificilmente nós vamos encontrar isso. Porque já está embutido em nossa mente que cozinha, brincar de cozinha é coisa de menina. E aí nós vamos reproduzir determinados conhecimentos. E aí a criança, ela crescerá com a ideia de que cozinha é lugar para mulher. Ah, professor, mas tudo bem, não vai brincar, mas quando ele vai crescendo, vai pedindo para ele lavar vasilha, vai pedindo para ele cozinhar, etc e tal. Ok, ok. Porém, a compreensão, a noção que ele tem é exatamente a inversa. Por quê? Porque raramente nós vamos encontrar também lares em que o marido ele se dispõe a ir no lugar, a ir para a cozinha e deixar a esposa sem ir à cozinha. Por exemplo, raramente nós veremos em uma casa em que a esposa está na sala e o marido está na cozinha. Então, são noções e compreensões de sociedade, estrutura, que já está enraizada. Por que está enraizada? Porque, exatamente, a sociedade patriarcal ela influencia muito, Luísa. Porém, nós fomos ensinados a ser assim. E quando nós falamos em relação a
a essa diversidade cultural e que trata o sujeito como um homem racista, nós estamos trazendo isso, que o homem ele é racista, sim, porque a nossa sociedade assim nos ensina. Só que o que é preciso? Não sermos racistas. Yasmin, estão pedindo para você desligar o microfone, meu anjo. Está dando barulho do ventilador. Eu não estou ouvindo, não, mas alguém está ouvindo. Bom, a Michelle trouxe aqui, ó, ao decorrer do conhecimento adquirido e o entender do certo e errado, sumiu. Devemos nos policiar. Perfeito, Michele, perfeito. É exatamente esta a ideia, tá? Porém, nós, como eu disse, nós vamos sim aprender sobre determinados comportamentos, só que aquele que está ensinando, ele não pode separar o conhecimento, né, praticado do conhecimento que é dito. Lembrando que a linguagem falada, ela não é única. Nós também falamos com a linguagem não verbal, tá? Então, a linguagem não verbal também vai dizer muito, tá beleza? Mas o ato de julgamento, medo e opressão, tem gente que se cala, não busca compreender outra só. Beleza, aí já está um processo de formação, tá, Fernanda? Então, o ato do julgamento, medo, opressão e tudo mais, faz de fato nós nos calarmos. Por quê? Porque o sistema que averigua e é responsável por esse julgamento, ele acaba produzindo uma certa inércia. E uma outra questão importante também. Quando eu me calo, por exemplo, imagine, o meu vizinho está praticando atos racistas. É totalmente racista. Se eu me calo, não, se eu me calo, eu estarei, entre aspas, afirmando, né, potencializando aquele ato. Mas, por outro lado, nós temos diferentes maneiras de intervir sobre o processo formativo. Então, é o seguinte, por exemplo, hoje nós temos inúmeros canais de denúncias, tá? Seja você se identificando, seja como anônimo, então nós temos inúmeros canais. Só que para além da denúncia, nós temos outras fontes que são formativas. E aí, gente, entra uma palavrinha muito importante, que é a palavra do protagonismo. Hoje é uma outra temática dentro do campo da sociologia que nós vamos trabalhar, que é o tema do protagonismo. O que seria ser protagonista? Tá? Assumir o protagonismo é você assumir, muitas vezes, uma postura muito diferente daquela que é praticada, daquela que foi ensinada. Então, hoje, falarmos de que a nossa sociedade ela é racista sim. Dizer que nós, hoje, não tivemos, por exemplo, um ato racista é mentira nossa. É mentira nossa. O que nós podemos fazer é buscar ações que sejam ações que não desenvolvam racismo. Ponto. Aí sim, aí nós estaremos lutando e sendo contrários àquela toda aquela discussão, tá? Vocês têm acompanhado o Big Brother? Ai, gente, lá vai eu falar de Big Brother. Ah! Não, um pouco, sim. Sim, 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 sim. Pois é, gente, esse troço vicia, ainda mais em época de quarentena, esse negócio tá bem acabando. Bom, agora observa o seguinte: no Big Brother, para quem está acompanhando, a casa desde o início ela se dividiu em dois grupos. E algumas mulheres, né, elas levantam bandeiras, elas lutam, né, têm forças contrárias, etc e tal. E teve uma que teve um papel, que desempenhou um papel de muita força em relação a essa luta de vários movimentos, né, de várias bandeiras. Que ela já foi até eliminada, e eu quero falar exatamente sobre isso, sobre o processo que gerou a eliminação dela. A Marcela. A Marcela foi uma participante que de fato levantou as bandeiras. Ela é médica, ela branca, loira, mulher linda, 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 linda. E o que ela fez? Ela vinha com o discurso de apresentar as bandeiras e defender as bandeiras, e um discurso teórico sensacional. Porém,
com o passar do tempo, ela. Isso aí, Yasmin. Olha a observação. No final, ela foi hipócrita. Por que ela foi hipócrita, Yasmin? Na sua opinião, por que ela foi hipócrita? Porque ela passou o pano. Beleza, passou o pano em relação ao Daniel, né? O que é o outro. Ah, gente, olha eu falando de Big Brother. Um outro participante. Porém, olha só, quando nós tratamos de qualquer bandeira, nós precisamos compreender o seguinte, tá? Nós precisamos compreender o seguinte. Eu, Josimar, estou dentro de uma estrutura racista. Infelizmente, eu terei comportamentos que serão também racistas, mesmo que de maneira, assim, não explícita, tá? Mesmo de modo implícito, eu vou produzir comportamentos que são racistas. Por quê? O espaço, a estrutura em que eu estou é uma estrutura que me possibilita ser racista. Tranquilo? Então veja, nós teremos brincadeiras, nós teremos falas, nós teremos determinados atos, né, determinadas ações que levam em que o outro a compreender que são racistas. Então, quando você participa de alguma ação que o outro faz, aquele que te observa te coloca junto dele. Então, observa, quando nós falamos, você considera a sociedade brasileira racista, vocês foram unânimes. Isso leva em consideração que, se nós estamos em uma sociedade racista, logo eu também tenho a predisposição de ser racista. Ou seja, gente, o meu comportamento, ele será um comportamento que vai condizer às aprendizagens que eu obtive. Por isso que o tema do capítulo 9, ele foi muito pertinente quando trouxe repetidamente a palavra etnocentrismo. Por quê? Porque nós sempre olhamos o outro em relação aos meus ensinamentos. E eu vou colocar os meus ensinamentos sempre como algo superior, porque estará, né, é o que vai observar, estará como superior àquilo que está sendo analisado. Então, observa, gente, quando nós avaliamos e julgamos o outro, nós julgamos a partir de uma régua. E essa régua estará sempre, sempre com aquele grupo em que eu me identifico. Por isso que, né, quando nós tratamos lá no capítulo 9 sobre o tema etnocentrismo, nós estamos falando aí de grupos muito maiores, de grupos étnicos, tá? De uma cultura ser superior à outra. Portanto, quando nós tratamos que a sociedade brasileira é uma sociedade racista, nós estamos trazendo exatamente os processos que nos constituem. E veja, falei anteriormente sobre as meninas e falo hoje. Nós aprendemos a olhar o negro com o olhar da discriminação, com o sentimento do preconceito, com o afeto do preconceito. E nós aprendemos com esses atos, né? Com a ação comportamental da discriminação e com os afetos que são depositados, né, espejados aí dos afetos do preconceito, tá? Vamos lá. Ana Clara. Eu sempre fico meio deslocado em relação à atitude que devo tomar quando uma pessoa é racista. Por exemplo, e por mais que eu tenha discursos e levante bandeiras, eu me sinto deslocada por não saber o que fazer. Ana, esse sentimento você não carrega ele sozinho, tá? Eu acredito que aqui muitas pessoas têm esse sentimento de querer fazer alguma coisa, mas acabar sendo não saber o que fazer. Muitos de nós carregamos isso, tá bom? Então observa o seguinte: o que nós podemos fazer, por exemplo, se praticar ações, né, ter comportamentos de cunho mais local, levando conhecimento a outras pessoas. E o principal, gente, é começar do início mesmo, gente. É começar do início. Primeiro, buscar ter ações que sejam ante aquilo que nós julgamos. Tá? Perfeito, Yasmin. Eu faço o que eu gostaria que fizessem comigo se fosse eu no lugar da pessoa. Ótimo. Essa é uma compreensão muito válida, tá?
E espero que essa compreensão que você traz, Yasmin, não seja uma compreensão de conveniência, tá bom? O que seria uma compreensão de conveniência? Fazer o que eu faço somente, principalmente se for algo negativo, somente com aquela pessoa que eu não tenho muita afinidade. Mas abrir brecha, né? E acaba abrindo brecha para aquele que eu tenho uma afinidade. A gente precisa ter muita cautela em relação a isso, tá? Então, manter a postura geral. Aí, ó, tô 100% com você. Então, ter uma postura com geral. Buscar sempre ser ante aquilo que nós julgamos não ser bacana, tá? E estar aberto a essas mudanças. E foi exatamente o caminho que o Brasil fez. Por isso que hoje nós falamos de diversidade cultural no Brasil, tá bom? Vamos lá, tem muita gente comentando. Pera aí. Yasmin, sim. Sandrinha, uma hora a gente tem que começar, depois que fazemos a primeira vez, sem agressão e com todo o carinho do mundo. Isso é verdade, concordo plenamente com a Sandra. Não precisamos brigar para levantar o nosso ponto de vista, apresentar a nossa visão de mundo, mas no sentido de acolher a vítima. Vamos criando força para fazer sempre. Perfeito, Sandra. Lembrando que existindo uma vítima, é sinal que existe um agressor. Então, se você acolhe a vítima, você não pode deixar o agressor à solta sem antes fazer a intervenção. Então, é importante que esse olhar em relação àquele que agride, àquele que oprime, também seja um olhar de formação. Tá beleza? Por quê? Porque ele sempre produziu afetos e comportamentos que são daquele jeito, porque ele aprendeu daquele jeito. Então ele vai reproduzir aquilo que ele aprendeu. Então observa que o sentimento, todo afeto embutido na ação é um afeto que ele foi aprendido anteriormente, tá? Yasmin, não adianta não ser racista. Perfeito. Precisa ser antirracista. Perfeito, Yasmin. Ser antirracista não é aquele dizer populares, né, as brincadeiras que fazem por aí, de fogo nos racistas. Não é essa a ideia, porque você agindo de Angela Davis. Perfeito, Risa. Porque quando a gente pratica o antirracismo, nós estamos levando comportamentos que são contrários àquelas que são expostas. Tá bom? Fernandinha Mello. É um assunto delicado, porque assuntos como racismo está sendo normalizado. Se buscarmos direitos. Espera lá, está saindo aqui. É um assunto delicado, porque assuntos como racismo está sendo normalizado. Se buscarmos direitos, quanto tempo demora para adquirirmos? E a busca por direito é ético. Perfeito. E como intervir atitudes assim em uma formação onde oprime esses? Não, perfeito, perfeito. Concordo plenamente com você. Mas você também há de concordar que o processo, a forma como nós temos hoje em relação às diferentes maneiras, né, que acontecem as desigualdades no nosso país, aí vamos trazer, né, mulher, criança, negro, a própria comunidade LGBT, entre outras bandeiras, há de convir que esse assunto, de fato, é um assunto delicado. Eu digo que o assunto ele tem sido muito discutido, porém há uma grande bandeira ainda, uma bandeira assim muito imensa que acaba produzindo o que nós chamamos de banalização. Ou seja, nós banalizamos esses temas. Ao banalizar, por exemplo, o tema mulher, eu estou assumindo a bandeira de que a mulher tem um lugar dela e um lugar inferior. Entende? Então, assim, é necessário nós trazermos essa bandeira, assumir posicionamento, que é assumir, né? Levantar a bandeira é assumir posicionamento. Então, quando nós assumimos posicionamento, nós estamos lembrando o seguinte, que ao assumir um posicionamento, eu estou concordando com aquilo que nós chamamos de multiculturalismo. E, né, convenhamos ainda o seguinte, que falar de multiculturalismo é a gente falar de um sistema global, é a gente falar de globalização. Ou seja, falar de um assunto que precisa ser respeitado na sua totalidade, porque ele é visto por muitos. Hoje,
termos atitudes de negação do sujeito é ter atitudes totalmente infantis e totalmente assim medíocres. Porque o que o Brasil hoje é um sistema diverso. Ele é um sistema que contém uma multicultura. Ou seja, o Brasil ele não é único. E dentro desta sala nós temos diferentes etnias, ou melhor, grupos étnicos, que formam o nosso caráter. Então, ao analisar essa multiplicidade, eu estou trazendo presente o seguinte, que eu preciso valorizar aquilo que é diferente. E esse capítulo, gente, fala exatamente disso. Porque quando eu trato do multiculturalismo, eu estou falando inicialmente que o Brasil, né, pós-colonização, ele buscou sim trabalhar a sua identidade. E aí, qual é a identidade do Brasil? Aí nós falamos, né, de diferentes comportamentos, diferentes ações que nos identificam. E aí nós vamos ter, né, a própria nação, o sentimento de nação que temos. Não estou falando de patriotismo, tá? Patriotismo é um pensamento um pouco que fechado, tá? Falar de patriotismo, eu preciso ser patriota. Calma aí. Ser patriota é falar simplesmente nós por nós. E a gente acaba esquecendo o outro. Mas falar de sentimento de nação é falar desse conjunto. É o que nos forma. E aí, gente, quando nós tratamos dessa identidade brasileira, é a gente buscar de fato o que nos identifica. Eu falei lá no início da aula que o Brasil ele é um país majoritariamente negro. E o que nós vemos hoje de políticas efetivas para negro? O que nós encontramos é luta e resistência do povo negro para buscar sobreviver. Hoje nós sabemos que o sistema penal é um sistema que tem um público específico a punir. Nós sabemos hoje que o Brasil ele tem uma diversidade quando nós falamos, por exemplo, nas relações de trabalho. Mas vemos ainda hoje que o Brasil ele continua sendo regido por um sistema patriarcal. Ou seja, que o homem ele é visto como superior. Então, esse sistema, essa estrutura, ela é difícil eliminar? Vamos dizer que ela está implantada. Mas ela só será possível ser diminuída e um dia eliminada se nós mantivermos as políticas públicas e buscarmos, sim, garantir os direitos daqueles que são de direitos. Hoje nós falamos muito em relação ao deficiente. Os deficientes, a pessoa com deficiência, ela alcançou um direito de estar presente, de ser visto na sociedade, coisa que tempos atrás não era. Gente, quer mais do que ser visto, ser reconhecido como alguém? Então observa que a nossa sociedade ela está ainda engatinhando. O nosso Brasil de hoje é um Brasil democrático e a redemocratização ela é recente. Gente, ela é um ano mais velha do que eu. Ela é de 88, ou melhor, ela é um ano mais nova do que eu. Ela é de 88. Então, o que nós compreendemos? Nós compreendemos que o Brasil ainda é um país, se falando da nova democracia, ele é um país que ainda está engateando. Porém, o olhar ditatorial, ele é muito presente. É só você observar as ações de muitas pessoas. É só você observar o preconceito externado de muitas pessoas em relação a muita coisa. É bater, é matar, é bombardear, é isso, é aquilo outro. Por quê? Porque a nossa cabeça age de uma forma e os direitos que regem os nossos comportamentos é o oposto deste. Então, observa que é necessário, né, quando falamos em identidade, a nossa identidade brasileira, buscar de fato aquilo que nos identifica e valorizar. E temos diferentes elementos que nos potencializam a isso. Por exemplo, o nosso hino nacional nos potencializa. O nosso idioma, gente. O nosso idioma, segundo algumas áreas de linguagem, o nosso português ele é a língua mais difícil de se aprender. É o que tem mais conjugações, o que tem mais, assim, é o que é mais esmiuçado na sua forma de aprendizagem. A nossa bandeira, os nossos heróis nacionais. Gente, nós temos muitas figuras ilustres e a gente pouco estuda, tá? A gente pouco estuda. Se você verificar, Cariacica, por exemplo, tem muitos heróis, muitas pessoas que deram a vida pelo município. Aí eu pergunto,
esses heróis são vistos, são estudados? Eu não sei, porque eu não conheço a história de Cariacica, é uma pergunta mesmo, tá? São vistos, são estudados? Eu não conheço, porque eu particularmente não sei a história de Cariacica. Mas eu posso dizer da minha cidade. Linhares, por exemplo. Em Linhares, eu lembro que na minha época nós estudávamos no ensino fundamental sobre a história de Linhares. Tá? Nós estudávamos, e em Linhares tem um personagem chamado de Caboclo Bernardo, que ele é assim, uma figura histórica no município, na região, e pouco depois, no meu primeiro congresso que eu participei no Rio de Janeiro, chamado Seminário Redes, quando eu me apresentei falando que era de Linhares e tal, teve duas mulheres, duas professoras de Mato Grosso, teve duas mulheres de Mato Grosso que vieram me falar sobre Caboclo Bernardo, que elas estudaram sobre ele, devido à história, né? Que na época a história narra que um navio negreiro estava passando pelo litoral de Linhares e começou a pegar fogo. E aí Caboclo Bernardo, de regência, ele viu o navio pegando fogo, ele foi nadando, ele nadou até o navio e resgatou centenas de tripulantes. Ele sozinho. Ele ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Então ele tornou-se o herói da cidade. Então, assim, é um contexto histórico, tá? É uma figura até então desconhecida que ficou conhecida e fez, de fato, história. Tá, gente? Então é importante ficarmos atentos à história do nosso município, até para compreender como que a cidade ela é formada, como ela entende esses processos culturais, tá bom? E assim, e para finalizar, eu gostaria de trazer presente o seguinte: eu comecei falando de preconceito, nós trouxemos aí, né, como que as nossas atitudes elas são formadas e o preconceito, a discriminação, elas estão dentro das nossas atitudes, tá? E por fim, eu quero falar o seguinte, que ainda hoje nós encontramos grupos que são resistentes, ou seja, que lutam para terem os seus direitos, né, a sua representatividade reconhecida. Por que eu falo isso? Porque na nossa história do Brasil, nós tivemos muitas histórias, muitos grupos que tiveram aí, né, uma luta para ser reconhecida como tal. Por exemplo, a capoeira. Gente, a capoeira é hoje reconhecida como patrimônio material, né, da nossa cultura, mas a capoeira nunca foi assim. Ela teve muita rejeição, assim como o samba. Olhem, gente, o samba, hein? Acredito que muitos de vocês gostam de ouvir, muitos de vocês já devem ter participado de uma rodinha de samba. Já foi visto como algo assim a ser abolido da nossa sociedade, foram criminalizados. O futebol, pessoal, o futebol foi criminalizado. Por quê? Porque o futebol ele não é brasileiro. O futebol ele é inglês. E ele se torna uma potência porque ele abre para os negros a possibilidade também de jogar a partir de futebol. E perceberam que o gingado do negro potencializava cada vez mais o time. E um outro tema, gente, que é muito pertinente para os nossos dias de hoje, tá? E aí eu quero falar com mais precisão na aula que vem, que a gente vai falar na aula que vem sobre os conflitos. O funk, tá? Veja que o funk é uma cultura, tá? Se você nega, você precisa rever, né, quais são os aprendizados que você está tendo em relação a ele. Mas o funk, você gostando ou não, ele é cultural. O funk ele narra uma linguagem da periferia, assim como o rap. Hoje o funk ele é aceito com muitas restrições, porém ele apresenta força e bravura. E a partir daí então a gente vai identificando essas novas identidades, tá, gente? Então a próxima aula nós vamos iniciar falando desses conflitos que potencializaram e nos potencializam hoje lutar com outras armas para que grupos possam ser reconhecidos, tá? Então observa que é necessário sim entrarmos nessa disputa. Porém, a disputa ela não é em vão, tá? Ela é produzida, ela é muito materializada e principalmente ela é reproduzida a partir daquilo que nós acreditamos, a partir dos afetos que nós desenvolvemos e as ações que acabam, né,
sendo aí os nossos comportamentos em relação a tudo aquilo que nós aprendemos e afetuamos. E não esqueça, nós produzimos afeto e também, já estou finalizando, Sandra. E também teremos esqueci, ó, li ali a mensagem. Mas tá valendo, gente. Próxima aula a gente volta com o tema dos conflitos, tá? Ó, um beijão, boa aula para vocês, fiquem na paz e a gente vai conversando, beleza? Beijo, gente. Teve falha? Teve alguma falha? Beijão.